boa tarde, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula? Bom, nós vamos dar continuidade em ciências, tá? Mesma aula de ontem, continuando falando sobre as plantas. Mas a aula de hoje ela é um pouquinho mais... Não é complicada, é um pouquinho mais minuciosa. E nós vamos falar sobre as partes das plantas mais a fundo. Aí tá assim, ó, cite as partes das plantas que nós vimos ontem, que é a raiz, caule, folhas, flores, frutos e semente, né? O que a planta necessita para se desenvolver? Bom, ela precisa de luz, de ar, de uma temperatura adequada, de um espaço legal para para crescer, né? Água e solo. E aí nós vamos estudar a fundo, ó. Aqui nós temos um limoeiro. Então nós vamos observar esse limoeiro e vermos as partes que ele é composto, tá? Gostaria de deixar bem claro que nem sempre a gente encontra um limoeiro com flores e frutos ao mesmo tempo. Então, pode nascer a flor primeiro, depois vem o fruto, tá? Mas, enfim, bom, então esse vegetal, o limoeiro possui o fruto, que é o limão, né? A flor, o caule, que a gente chama de tronco, né? As folhas, a raiz e as sementes. A maioria das plantas existentes possui flor, frutos e sementes. Por isso, esse grupo de plantas é mais conhecido pelas pessoas, né? Então, essas plantas que possuem flor, fruto e semente, a gente conhece um pouquinho melhor. Necessidade das plantas. Vamos ver o que as plantas precisam. Para viver e se desenvolver, as plantas têm algumas necessidades: ar, luz, água, espaço suficiente e temperatura adequada. Além disso, as plantas precisam de outras substâncias que elas retiram de onde estão. Veja como isso acontece com as plantas que se fixam no solo. Bom, então o que a planta precisa? Ela precisa da luz, né? Porque luz é necessária para as plantas produzirem seu próprio alimento, que é através da fotossíntese. Através da luz que elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Ar. As plantas precisam utilizar gases do ar na respiração e na produção de seu próprio alimento, também que é usado na fotossíntese, quando acontece, elas conseguem retirar o seu alimento. Temperatura. Algumas plantas morrem quando expostas a ter a temperatura muito baixa ou muito elevada. Então, a temperatura tem que estar uma temperatura legal, nem muito frio, nem muito quente. Espaço suficiente. Certos tipos de plantas morrem quando plantadas muito perto uma das outras. Somente as mais resistentes sobrevivem. Então, às vezes, fala assim, aquele vaso ali é muito pequeno para tal planta, por isso que ela morreu. Por quê? Porque o espaço não foi o suficiente. Água. A água é fundamental para a sobrevivência das plantas. Ela realiza o transporte de substância no corpo da planta. Então, a água é necessária. Solo. As plantas terrestres fixam as raízes no solo, isto é, na terra. Elas retiram do solo a água e os sais minerais necessários para o seu desenvolvimento. Então, a planta precisa de tudo isso para ela poder se desenvolver legal, bonitinha. Luz, ar, temperatura adequada, espaço suficiente, água e solo. E aí vamos para as atividades. A ilustração abaixo representa uma jabuticabeira, tá? Então, pé de jabuticaba. Observe as partes do limoeiro da página inicial desse capítulo, identifique e escreva o nome de cada uma das partes dessa planta. Bom, então, tirando como base o limoeiro, vamos colocar os nomes de cada uma. Primeiro desenho aí em cima, que está mostrando a jabuticaba. Então, o que a jabuticaba é da planta? Qual parte da planta? Fruto, muito bem. Segundo desenho, que está caído lá no chão, o que é isso? Qual é a parte da planta? Semente, muito bem. Embaixo, o que são essas que ficam lá embaixo da planta? Raiz. Como é que chama o caule já falei, né? Como é que chama o tronco da jabuticabeira? Caule, então vocês vão escrever. Do lado, flor e depois folha. Escrevemos os nomes, tá? Agora responda. Qual é a parte da jabuticabeira que geralmente comemos? O fruto, né? A jabuticaba em si. Então, a gente come o fruto.
Você já chupou jabuticaba? Já gostou? Aí vocês vão responder. Na região onde você mora, há jabuticabeira? Você já viu essa planta? Você já colheu jabuticabas? Vocês já viram? Já colheram? Como é que foi? Vocês vão escrever aqui. Próxima página. Leia o texto a seguir. O cacto é uma planta de regiões desérticas. Cresce em lugares secos, onde outras plantas enfrentam problemas para sobreviver. Sua capacidade de armazenar água é o que mantém vivo. Cactos são protegidos por espinhos pontudos, o que desestimula os animais a comerem-nos. Bom, então o cacto é um tipo de planta que ele sobrevive há bastante tempo sem água. Por quê? Porque quando ele recebe a água, ele absorve muito. Então, ele vai soltando aos poucos depois para ele quando não tem essa água. E ele é coberto por esses espinhos para que animais não venham e tentem comê-lo, certo? Agora responda, você já viu um cacto de perto? Descreva as suas características. Vocês já viram? O que ele tem? Ah, ele é verde. Ah, ele era grande ou ele era pequeno. Ele tem espinhos. Vocês vão escrever. Você saberia dizer outras plantas que têm espinho? Ó, rosa, né? As rosas têm espinho. A moreira, o pé de amora tem espinho. Podemos colocar isso, tá? 3 é para fazer conversar com o professor ou com o colega na sala. Vamos pular. Página 203. Aí nós temos aí, ó, a imagem A, B e C. E vamos virar para as atividades. Página 204. Quais são as plantas que você identifica na página anterior? Imagem A. Qual é a planta que você observou aqui? Isso, alface e almeirão. B. Laranjeira, laranja. C. Mamoeiro, mamão, muito bem. B, aí é com vocês, tá? Você já esteve em algum ambiente parecido com os que aparecem nessas imagens? Você já esteve perto de uma laranjeira? Vocês já tiveram perto de um mamoeiro ou de um pé de alface? Vamos colocar. Já cultivou alguma planta? Sim ou não? Qual? D, que cuidados você teve com ela? Ah, professora, eu aguava ela, eu colocava ela no sol, não deixava ela muito no calor. Quando estava muito frio, eu colocava ela para dentro de casa. Vocês vão escrever. Em sua opinião, quais são os cuidados que devemos ter para cultivar as plantas? Isso que nós falamos, né? Verificar se o solo está legal, está fértil, um espaço suficiente para a planta se desenvolver, se a temperatura está legal, está adequada, se ela recebe luz, regar ela quando necessário, né? Então, é todos esses cuidados. Ok? Então, beijos e até amanhã.